Bora, galera, dar continuidade ao nosso estudo. Vamos entrar agora nos termos sintáticos da oração, né? Então, nós vimos conceitos básicos lá de frase, oração, período e o que é uma frase nominal, o que é uma frase verbal. Temos que lembrar desses detalhes aí, ok? Se eu falar socorro, isso é uma frase, só que é uma frase nominal, porque não tem verbo, só tem a palavra socorro, ok? Se eu falar descida íngreme à frente, eu não tenho verbo aí, mas isso é uma frase, é frase nominal. Agora, se eu falar assim, não desça desengrenado, aí tem o verbo descer. Tá vendo? Isso é uma frase, mas também é uma oração, porque é uma frase verbal, tá? Vamos lembrar desses conceitos. Vamos começar agora a falar dos termos sintáticos da oração. Preste bastante atenção, porque há questões de concurso em que eles cobram. São termos essenciais da oração, né? É uma questão, assim, bem simplória, mas para quem está desatento, dança. Então, vamos aí. Nós veremos a partir de agora os termos que integram a oração. Ou seja, são todos os termos previstos, né, numa oração. Não que as orações obrigatoriamente têm que ter todos esses termos, ok? Mas são previstos, então nós temos que determinar quais que estão ali. O bom aluno tem que saber olhar a oração e ver quais são os termos sintáticos que compõem aquela oração. Essa é a grande jogada. Então, note que para que o aluno compreenda o período composto, é mandatório que entenda com perfeição o conteúdo por hora estudado. Ok? Os termos sintáticos se subdividem em grupos assim classificados. Então, nós temos grupos, os grupos são 3 grupos. O primeiro são os essenciais. Por que chamados essenciais? Porque você tem que ter um dos dois para que tenha oração. É isso. Grande parte das orações tem sujeito e predicado. Algumas poucas só tem predicado, não tem sujeito. Mas ambos ou um dos dois tem que estar presente na oração. Senão, nós não temos uma oração. Por isso eles são essenciais. Tá bom? É o sujeito e o predicado. Por nós temos termos integrantes, que alguns chamam de termos complementares, né? O objeto direto é um complemento do objeto do verbo transitivo direto. O objeto indireto é um complemento de um verbo transitivo indireto. Complemento nominal é um complemento de nomes. Pode ser adjetivo, um substantivo ou um advérbio. O predicativo do sujeito completa o sentido do verbo de ligação. E o agente da passiva completa a locução verbal quando a oração está na voz passiva, que é a locução verbal, né, de um verbo auxiliar e um outro verbo principal, que tem que ser um verbo transitivo direto. Então, o agente da passiva é um termo complementar dessa locução verbal, da voz passiva, lógico, né? Então, vamos para os termos acessórios. Nós temos 4 termos acessórios: o aposto, o vocativo, o adjunto adverbial e o adjunto de nominal. Então, fiquem ligados, como eu acabei de falar, que vocês não podem desprezar esse conhecimento. Aluno bom tem que saber que termo essencial é sujeito predicado. Termo integrante é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, ok? Predicativo. É isso aí. E os termos acessórios é o aposto, o vocativo, é o adjunto adverbial e o adjunto nominal. Tá? O sujeito e predicado da oração. Vamos para o conceito de sujeito. Eu peguei 3 conceitos aí. Então, é o termo representado por substantivo, decorem, gravem, ou expressão substantivada, ao qual se atribui um predicado expresso na oração. Assim, pode resumir o sujeito ao termo sintático ao qual se atribui a ideia contida no predicado. Olha, termo sintático ao qual se atribui a ideia contida no predicado. Isso é o Sacone.
conceito de Sarconi. Né? Ou ainda, sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa. Aí está a definição do Segala. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. É do Faraco Moura. Ou seja, vocês vão observar que os três estão classificando o sujeito da mesma maneira. O predicado se refere ao sujeito. Okay? A mensagem que está no predicado fala com o sujeito, ou fala do sujeito. Né? Beleza? Então, vamos dar um exemplo aí. A lagoa secou no inverno. Quem que secou no inverno? A lagoa. Ou seja, o predicado secou do inverno está falando com a lagoa, que é o sujeito. Sua Excelência acaba de chegar no aeroporto. Quem que acaba de chegar no aeroporto? A Sua Excelência. Observe que acaba de chegar no aeroporto é uma mensagem que se refere à Sua Excelência, que é um pronome de tratamento. Isto foi demais para mim. O que é que foi demais para mim? Isto. Ok? Ela tem um quê de intrigante no olhar. Quem tem um quê de intrigante no olhar? Ela. O pronome ela aí está na função de sujeito. É um pronome substantivo. Então, presta atenção, gente. Sua Excelência é o pronome de tratamento que está representando uma pessoa, então ele é um substantivo. Isto também representa um ser, ele é um substantivo. Representa algo, tá vendo? Ela representa um ser. Os sons da selva amedrontaram. Quem que amedrontaram? Os sons da selva. É substantivo também. Os três chegaram atrasados. Esse numeral 3 está com antecedência do artigo os. Né? Então, essa é uma maneira que nós temos de transformar outras palavras em substantivos. Sempre que nós agregarmos, né, a qualquer palavra um artigo, automaticamente transformamos esse artigo em substantivo, tá, gente? Então, aí nós temos sujeito representado por coisas, seres, pronomes, numerais, desde que tenham a natureza substantiva, tá bom? Observe que os sujeitos foram também representados por pronomes e numerais, ok? Já falei. Observe também que nenhum dos sujeitos são precedidos de preposição. Olha isso, é importante, hein? Nenhum dos sujeitos estão precedidos de preposição. Essa é mais uma característica básica do sujeito, gente. Então, você está lá em dúvida, né? Isso aqui é o sujeito ou é o objeto? Lá em concordância nominal, por exemplo, concordância verbal. Eu pego um verbo lá, os três verbos clássicos de prova, dar, bater e soar. Mata a concordância verbal desses verbos, quem sabe, ou quem vai se lembrar na hora que o núcleo sem preposição será o sujeito. Então, presta atenção, tá? Anota isso aí, vamos seguir. O tipo de sujeito, então, vamos para os tipos de sujeito. Primeiro é o simples, é aquele que tem um só núcleo. A gente aprende isso lá no primário, né, gente? As folhas caem no inverno. O núcleo desse sujeito é folhas. As folhas é o sujeito, né? Mas alguns concursos só cobram um núcleo. Então, o aluno saber que folhas é o núcleo. Esse as aí é só um adjunto. Ele está junto com folhas, tá? Chamado de adjunta de nominal. Então, o sujeito aí é as folhas, cujo núcleo é folhas, e o as é o adjunto de nominal. Então, tem que saber identificar o núcleo. Isso é importante para fazer concordância verbal. Então, um cardume gigante de tilápias apareceu na lagoa. Se você perguntar o que apareceu na lagoa, um cardume gigante de tilápias. Isso é o sujeito? Sim. Mas quem que é o núcleo? É só cardume. É o substantivo cardume. Esse um aí é um adjunto de nominal. Gigante é um adjunto de nominal. E de tilápias é um adjunto de nominal. Todos eles compõem o sujeito. Sim, compõem. Mas há concursos que só cobram o núcleo. E aí, aluno acha que tilápias é o núcleo. O núcleo não é tilápias. O núcleo é cardume. Porque, gente, né? Ok? Porque tilápias está com a preposição antecedida. Vocês verão mais à frente que, em concordância verbal,
Que esse tipo de construção de sujeito, em que eu tenho um cardume coletivo e as tilápias, que está especificando o cardume no plural, o verbo pode ir para o singular, apareceu ou apareceram. Ok? Mas isso é um caso lá para frente que nós vamos estudar em concordância verbal. Por isso que é importante conhecer sujeito, saber núcleo de sujeito. Tá bom? Vamos para o composto. Ocorre mais de um núcleo. O bem-te-vi, o canário, vive no meu quintal. Qual é o predicado? Vive no meu quintal. Essa é uma mensagem que se refere ao sujeito. Então, se pergunta para o verbo, quem vive no meu quintal ou o que vive no meu quintal? É o bem-te-vi, que é um núcleo, e o canário, que é outro núcleo. Então, tem dois núcleos aí, é um sujeito composto. Muito simples. Vamos para o sujeito oculto elíptico. Né? Quando está implícito, isto é, não aparece expresso na oração, é deduzido no contexto ou pelas desinências pessoais do verbo. Então, cantarei na varanda logo mais. Observe que eu não consigo colocar outra pessoa gramatical antecedente a esse verbo, a não ser eu. Porque a desinência que está no finalzinho, marquei aí, ei aí, né? Não permite que você coloque tu cantarei, nem ele cantarei, nem vós cantarei. Só cabe a pessoa gramatical eu, ou seja, esta mensagem, cantarei na varanda logo mais, ou este predicado, só pode se referir a eu. Então ele está oculto no verbo. Outro exemplo aí. Os irmãos metralhas voltaram. Assaltaram de Patinhas novamente. Está implícito que quem assaltou de Patinhas foram os irmãos metralhas. Né? Então esse é o sujeito elíptico que chamam. Né? Que os gramatos chamam. Ou seja, na primeira oração é expresso, é simples. Os irmãos metralhas. Eles que voltaram. Na segunda é elíptico. Porque eu fiz o elipse aí. Ok? Eu não repeti. Os irmãos metralhas assaltaram. Os irmãos metralhas assaltaram de Patinhas. Não preciso repetir. Está, né, elíptico. Tá bom? E são eles que assaltaram. Os alunos estudem muito até o dia da prova. Nesse caso, gente, o substantivo aluno não é o sujeito, tá? É chamado de vocativo. Alunos! Eu estou chamando, fazendo chamamento. Tá bom? Ele não é o sujeito, ele é chamado de vocativo. Estudem muito até o dia da prova, o sujeito está na desinência da pessoa. Estudem vocês. Então o sujeito aí é vocês. Estudem vocês muito até o dia da prova. Beleza aí? Tranquilo? Vamos lá então. Tá aí o bizu que eu acabei de falar. Quando o verbo está no modo imperativo, o sujeito será a terceira, está na pessoa gramatical que recebe a ordem. Cuidado, não é aquele substantivo lá não, alunos não. É quem está dentro do sujeito, recebendo a ordem. Né? O substantivo apresentante da pessoa é o vocativo e não o sujeito, como alguns pensam, né? Sujeito paciente é aquele que sofre ou recebe os efeitos da ação verbal na voz passiva. Esse A aqui está errado, tá? É os, tá bom? Há dois tipos a saber. Letra A, pela locução verbal passiva analítica. Gente, lembrem-se sempre desse detalhe. A locução verbal que faz a voz passiva é formada por um verbo auxiliar mais um verbo transitivo direto que estará no particípio. Quem não sabe a particípio ainda, voltem lá, né, nas nossas aulinhas antecedentes e olhem lá os conceitos do verbo. Particípio é a forma nominal do verbo. Ok? Então é isso aí, ó. O verbo auxiliar, mas o verbo transitivo direto no particípio. É importante, hein? É um verbo transitivo direto. Vamos lá, por exemplo. Muitos pássaros foram mortos pelos bodocos da década 50 e 60. Aí é da década de 50 e de 60. Esse dia aí também está errado. Né? Das décadas de 50. Bom. Então, olha só.
Quem foram mortos? Muitos pássaros. A locução verbal é foram mortos. O verbo auxiliar foram e mortos. Né? Mortos é o verbo transitivo direto, morrer, né? Que está no particípio. Mortos. Então, os pássaros sofreram a ação de ser mortos, né? Pelos bodoques. Os médicos são atormentados pelos plantões inacabáveis. Os médicos são atormentados. Então, os médicos sofrem a ação da tormenta. O verbo ser e são atormentados é um verbo atormentar no particípio. O sujeito é os médicos, eles sofrem a ação. Então, o sujeito paciente é aquele que sofre a ação. Muitos pássaros estão sofrendo a ação verbal de foram mortos e os médicos também sofrendo a ação verbal de são atormentados. Esse é o sujeito paciente. É aquele que sofre ou recebe os efeitos da ação verbal na voz passiva. Tá bom? Então, essa aí é a primeira, que é a voz passiva analítica. Está aí, ó. Locução verbal passiva analítica. Isso se chama voz passiva analítica. E a B, pela formação sintetizada. É o verbo transitivo direto, acrescida partícula apassivadora si. Então, derrubaram-se várias pontes antigas e arruinadas. O que foi derrubado? Porque foram derrubadas várias pontes antigas e arruinadas. Ok? O sujeito é várias pontes antigas e arruinadas. Sofreram a ação de ser derrubado. Não caiam na triste pegadinha de concurso. Ok? Que quer induzir vocês a achar que alguém derrubou várias pontes. Não é isso não. Várias pontes que foram derrubadas. Vejamos que estamos diante de um verbo transitivo direto. Que quem derruba, derruba algo. Você não derruba a algo, você derruba algo. E o pronome si, que é a partícula passivadora. Então, a voz passiva, quando eu for formar sintetizada, que é a voz passiva sintética, obrigatoriamente eu tenho que formar com o verbo transitivo direto e a partícula si. Muito importante saber de um detalhe aí. Várias pontes está no plural, é o sujeito, e o verbo não pode ser derrubou-se. Se várias pontes é o sujeito, o verbo tem que ir para o plural concordando com várias pontes. Por isso que está derrubaram-se. Tá bom? Se vocês começarem a andar pelas ruas, avenidas e praças, vocês verão que muita gente desconhece essa regra e coloca as placas para vender, né? Para anunciar. Né? Fica lá, vende-se estes lotes. Está errado. Vende-se esses lotes. Esses lotes é o sujeito, gente. Está no plural, tem que ser vendem-se estes lotes. Porque esses lotes é que são vendidos. Isso é voz passiva, é quando o sujeito sofre a ação. Combinado? Então eu dei o bizu aí, ó. Passando para a voz analítica, ficará assim. Várias pontes antigas e arruinadas foram derrubadas. Então, para você saber se a voz é passiva, tente fazer a transição para a voz analítica. Ok? Se deu certo, é porque é voz passiva. Várias pontes antigas e arruinadas foram derrubadas. Né? Combinado? Sujeito indeterminado. Ocorre quando não se quer indicar o agente da ação verbal. Então, indeterminado é isso. Você não quer determinar. Você quer esconder o sujeito. É isso. É quando você quer esconder o sujeito. Então, vamos aos casos que você quer esconder o sujeito. Né? O primeiro caso é a terceira pessoa do plural. Por exemplo, dançaram na Praça Central ontem. Dançaram na Praça Central ontem. Eu sei que alguém dançou. Mas eu não quis falar quem foi. Então, não está expresso, mas sabemos quem são. São eles. Eles dançaram na Praça Central ontem. Então, quando der eles, antecedente, porque isso está com a terceira pessoa do plural, o sujeito está indeterminado, gente. É a única conjugação, a única desinência pessoal que não vai trazer o sujeito elíptico ou desinencial. Por exemplo, dancei, é eu.
Dançaste é tu. Dançou é ele. Tá vendo? Dançamos é nós. Dançastes é vós. E dançaram não vai aceitar essa desdência. Não vai aceitar a pessoa como sendo sujeito. Vai indeterminar. Eu não posso falar que é sujeito desdencial, eles não. É indeterminado. É a única pessoa gramatical que, quando eu não explicitar o sujeito, vai indeterminar o sujeito. E não deixá-lo desdencial. Bizu, a terceira pessoa do plural também determina o sujeito que não está explícito, né? Que eu acabei de fazer. Observe, dançam no céu de abril as estrelas e os pirilampos. O verbo está na terceira pessoa do plural, dançam. Todavia, o sujeito é composto, e claro. Eu escrevi agora. Quem que dança no céu de abril? As estrelas e os pirilampos. Ou seja, tem dois núcleos, estrelas e pirilampos. Ou seja, nesse caso eu quis escrever quem fez a ação. Né? Quem está dançando. Eu não quis esconder. Se eu quisesse esconder, eu parava em abril. Dança no céu de abril. Ponto. Aí era indeterminado. Vamos também agora a indeterminar o sujeito de outra maneira, que é com a partícula si. A partícula si vai determinar o sujeito com 3 verbos. Com o verbo intransitivo, aqui se vive bem. Viver é o verbo intransitivo, vive e pronto. É o verbo intransitivo. Nós vimos já na predicação verbal, eu expliquei isso para vocês. Aqui é um advérbio e bem outro advérbio. Esse verbo viver está acompanhado de 2 advérbios. Né? Em consequência, é um verbo intransitivo, não pode esquecer. Tá bom? E eu tenho a partícula si e o verbo viver. Aí, esse si que vai fazer a indeterminação do sujeito. Por isso que ele se chama índice de indeterminação. Aspirava-se por mais dignidade. Transitivo indireto. Vocês já viram também predicação verbal. Aspirava-se por. A preposição aí é obrigatória, né? Devido à regência do verbo. Quem aspira, aspira por. Então, o verbo transitivo indireto com a partícula si. Sujeito indeterminado. Era-se feliz naquele tempo. Vocês sabem, já viram também lá em predicação verbal, que era feliz. Esse era o verbo de ligação trazendo o predicativo feliz. Né? Então é o verbo de ligação. Só que eu acrescentei a ele a partícula si. Então eu indeterminei o sujeito pela partícula si. Então aparece aí um caso mais raro, tá, gente? Que é para os nossos casos de concurso, né? Alguns concursos cobram esse sujeito aí, tá bom? Mas mesmo assim é um pouco mais raro. Mas é bom saber, né? Pelo verbo no infinitivo. É difícil chegar ao topo do Everest. Então, chegar ao topo do Everest, na verdade, é um sujeito, é uma oração com função de sujeito. E esta oração tem um sujeito indeterminado. Se você inverter, fica. Chegar ao topo do Everest é difícil. O que é difícil? O predicado aí. É difícil é um predicado. O que é difícil? Chegar ao topo do Everest. Esse tipo de construção vai trazer sujeito indeterminado. Foi bem chato assistir aquelas cenas do filme. O que foi bem chato? Assistir aquelas cenas do filme. Então, esse verbo assistir também está no sujeito indeterminado, assim como o verbo chegar. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, ocorre quando o verbo é impessoal. Gente, oração sem sujeito vai trazer verbo chamado impessoal. São os verbos que não dedicam a mensagem do predicado a nenhuma pessoa gramatical. Se ele não dedica a mensagem do predicado a nenhuma pessoa gramatical, ele é um verbo impessoal. É isso. Tá bom? Então vamos aos casos de oração sem sujeito. Primeiro caso aí, haver, sentido de acontecer, existir, realizar-se, decorrer, ou tempo passado. Então tá aí o exemplo. Havia escorpiões no porão. Existia escorpiões, né? Havia vários casos de amor na escola. Mais um errinho aqui, mas aí é nesse amor não, é de amor na escola. Vou corrigir isso ainda hoje, tá? Onde há ódio, é onde acontece ódio. Oração do sujeito. Havia 3 verões que não tiraram férias.
é um tempo que já passou 3 verões. Nessas acepções, o verbo haver transfere sua impessoalidade para o seu auxiliar na formação de uma locução. Não se esqueçam, quando o verbo haver estiver nesse sentido aí, e eu o colocar em forma de locução, o verbo auxiliar, que é o responsável pela flexão de número, ficará no singular também. Deve haver muitos culpados. Eu não posso falar devem haver, porque o verbo auxiliar deve, isso é o do verbo principal haver. A locução verbal, gente, o principal é sempre o segundo verbo. Então, o verbo aí é haver, na verdade. Há de haver muitos culpados. É a mesma construção. Há, não é hão de haver. É há de haver. Não é devem haver, é deve haver. Isso quer transferir a sua impessoalidade, ou seja, o auxiliar também fica sendo o verbo impessoal. Por isso ele não vai para o plural. Aprendam que isso é um caso de concordância verbal. O verbo fazer, passar, ser, estar com referência ao tempo. Faz anos que deixei o interior. Já citei atrás, né? Um exemplo lá em cima. Ontem fez muito frio. Né? Clima, tempo. Eram 5 de abril. É o verbo ser, trazendo data, né? Trazendo tempo. Passava das 6 horas da tarde. Tá vendo? Tudo oração sem sujeito. Os verbos que apresentam o fenômeno da natureza, os verbos que apresentam fenômenos da natureza ou meteorológicos, chover, ventar, nevar, relampejar, anoitecer, amanhecer. Ventava muito no agosto passado. E como ventava, né? E nós estamos em agosto, nesse exato momento está ventando muito aqui na Lapinha. Choveu bastante durante a noite. Fenômeno da natureza, choveu. Anoiteceu rapidamente. Nevou em julho no sul do Brasil. Tudo oração sem sujeito. Bizu, se esses verbos estiverem de sentido figurado, chamado de sentido conotativo, o sujeito fica expresso. Então, chovia uma tremenda rajada de balas na comunidade. Então, isso aí não é o verbo. Esse verbo chover, no sentido denotativo, não tem esse sentido. Eu estou trazendo um outro sentido, né? Beleza? Sentido figurado ou conotativo. Amanheceram dias de perfeita harmonia no casamento. Dias de perfeita harmonia não amanhece, né? Amanhece amanhã. Então, amanheceram dias. Observe, dias é o sujeito. Está no plural, por isso que o verbo é amanheceram. Chovia uma tremenda rajada de balas. Está no singular, porque uma tremenda rajada de balas é o sujeito. Está no singular. Se eu falar umas tremendas rajadas de balas, dizer choviam. Porque o verbo concorda com o sujeito. Combinado? Olha o verbo aí, ó. O verbo ser trazendo o tempo, ó. Agora são 9h17 da terça-feira. O verbo ser vai para o plural concordando com 9, com o numeral. O numeral é 9, está no plural. O verbo ser concorda, são. Mas nem por isso a oração desse sujeito. O verbo ser trazendo também fenômeno, clima. Está frio lá fora. É o verbo ser. Está frio lá fora. O verbo ser indicando distância. Dessa parada até Salvador, serão mais 500 quilômetros. Serão. Esse verbo ser concorda com o numeral 500 quilômetros, tá vendo? Mas nem por isso a oração tem sujeito. Datas. Hoje são 2 de agosto de 2020. Eu posso escrever hoje é 2 de agosto também, tá? A concordância verbal aí pode ser hoje é 2 de agosto ou hoje são 2 de agosto. Tá? Depois vocês verão esses casos mais específicos. Tem outra construção para esse verbo, para datas também, do verbo ser. Mas vai ficar mais bem feito lá em concordância verbal, tá? Os verbos passar, bastar, chegar, seguidos de preposição de, indicando suficiência. Basta de tanto falatório. Chega de tolices. Passava das 5 horas. Observação. Durante o estudo do período composto, falaremos sobre o sujeito oracional. Então, aqui eu não vou falar do sujeito oracional, porque ele aparecerá lá no período composto daqui a pouco.
que é a oração subordinada subjetiva. Nós veremos logo a seguir. Ok? Então estamos terminando essa fase aqui e vamos para a outra parte, que será o predicado. Fique com Deus e até daqui a pouco.